boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área, mais um dia de aula com vocês aqui, gente, de educação tecnológica e midiática, disciplina, meus amados alunos. Vamos que vamos, cadê meus queridos e maravilhosos alunos de recursos humanos? Vou falar de um tema importante demais, liberdade de expressão. É liberdade para dentro da cabeça. Vamos lá, meus queridos. Liberdade, vamos lá, diretor. Vamos focar, vamos focar, vamos focar. Olha só o que nós vamos discutir hoje. Professora Fabiana Rodrigues, meu boa tarde para você e para todo nosso Piauí e Pix. Aqui ligado conosco, a Antônio de Almeida, Beneditinos, Itainópolis, Juazeiro do Piauí e São José do Piauí estão aqui conectados, ligadinhos aqui no canal Educação, na aula, que nem nosso professor Marciano, que fala desta maneira, grande professor. Então nós vamos discutir, conceituar liberdade de expressão, nós vamos refletir sobre as mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho. Vamos lá. Primeira pergunta, meus queridos de São José do Piauí, exclusivamente da unidade escolar Elvídio Nunes. Boa tarde, meu grande Piauí, grande terra querida de São José do Piauí. Meus queridos de São José do Piauí, o que é liberdade de expressão? Será que nós podemos falar tudo que dá na telha? Tipo, tô a fim de falar na internet e vou falar lá em Sussuapara de qualquer assunto, coloco no meio da rua os assuntos, certo? Pego e coloco minha opinião. Será que hoje as pessoas respeitam a opinião dos outros? Hein, meus amados de São José do Piauí, de Sussuapara, de Juazeiro, São José do Piauí, Beneditino, Antônio de Almeida, de Pix. E aí, professora Fabiana, você acha que as pessoas hoje em dia respeitam as nossas opiniões? Digam. Será que hoje vivemos num mundo onde todos respeitam as opiniões? Hein, meus amados? Digam. O que vocês acham? Hoje em dia, será que as pessoas conseguem respeitar a opinião alheia? Ou existe uma discussão, um pleno descontrole? Fabiana Rodrigues coloca sua opinião. Eu acho que nem sempre as opiniões são respeitadas. Olha só, minha querida professora. Bacana essa sua opinião. Concordam, gente, com a opinião da nossa queridíssima professora? Discorda, sem corda? E aí, meus amados alunos? Quero ouvir de vocês, se vocês concordam ou não. Vamos lá, pessoal de São José do Piauí. Quero ouvir sua contribuição de maneira direta, certo? Cadê a opinião? Então vamos lá, meus amados alunos. Vamos lá. Quero ouvir alguém. Quero ouvir de vocês. Quero ouvir, meus amores. Quero ouvir de vocês. Ok, turma de São José do Piauí, professora Lidiane Lima. Professora Lidiane Lima, estou fazendo uma pergunta bem interessante aqui neste momento, para a gente entrar em discussão da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, professora Lidiane, é sobre liberdade de expressão. Aí eu fiz uma pergunta que foi lançada aqui na turma para a gente poder
dar o pontapé da nossa aula de hoje, certo? Será que, professora Leidiane, a gente temos opiniões próprias, correto? Não sei se você concorda. Porém, será que nos dias de hoje, devido a essa tecnologia, do avanço da tecnologia, ou seja, da era digital, as opiniões são respeitadas? Você concorda? Discorda? Ou as pessoas hoje, devido à alta tecnologia, professora Lidiane, as pessoas estão se respeitando mais? Porque as informações, elas estão abertas a todos. Qual a sua opinião, professora Lidiane, sobre esse aspecto de liberdade de expressão? Professora Elisete Tereza, entendo que nem sempre ela coloca que há a questão da liberdade de expressão, ou seja, certo? Algumas pessoas respeitam, outras não. Mas se a gente for pegar, professora Elisete Tereza, olhar para os nossos 10, 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu acredito que as pessoas acabavam tendo mais respeito em relação à opinião alheia. Principalmente se eu tiver uma ideologia política diferente da sua, você ia respeitar. Se eu tivesse uma ideologia religiosa, uma ideia ou uma religião diferente da sua, você ia respeitar. Mas o que está acontecendo? Por que está havendo tanto discurso do ódio, tanto desrespeito? O que está acontecendo com a sociedade, professora Elisete? Na sua humilde opinião e visão, como professora, como uma pessoa da sociedade, como uma pessoa que possa ter uma visão holística melhor que a minha, professora Lidiane colocou assim, na maioria das vezes, não. Cada um acha que a única opinião válida é a sua. E quem discorda está errado. Verdade, professora Lidiane. Está vendo essa intolerância. Mas, professora Lidiane, nós estamos avançando tanto nos estudos, na tecnologia. E por que nós estamos tendo um retrocesso em relação à liberdade de expressão? Por que é? O que está acontecendo com as pessoas? O que está faltando? É isso que me intriga todo dia. O que está faltando, meus caros alunos? Será que está faltando mais empatia? Será que está faltando o que mesmo? O que está acontecendo com a população? Hein, meus amados e queridos alunos? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hein, professora Elisete? Na sua opinião. Então, gente, o que é liberdade de expressão? Vamos entender isso em contexto, de acordo com o direito constitucional que é previsto, certo? É o direito em que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as suas informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Hoje, nós, se falarmos alguma coisa, a gente tem represália, principalmente no mundo digital. A professora Elisete contribui desta maneira. O que ocorre hoje em dia é que as pessoas não são mais formadoras de opiniões de maneira que pautada, né, com ética ou cientificamente, certo? Então podemos observar esses contextos que foi colocado aí para vocês, certo? Então imagine esses contextos aí, pessoal. Estão conseguindo compreender? Exatamente, professora. Cientificamente, as pessoas não têm opiniões, não são mais formadoras de opiniões. Concordo plenamente. Entendeu? Isso é interessante do que você colocou aqui para nós. Certo? Muito, muito bem. Muito bem colocado. Show de bola. Então, meus amados alunos, é isso. Olha a importância desses contextos, certo? Que a professora Elisete colocou aqui para nós. Temos repassados só informações. As pessoas, certo, querem dar na outra porque tem uma opinião diferente, não é pautadas em contextos científicos. As pessoas acham que a sua ideia é melhor que a minha e vice-versa. Então, gente, exteriorizar a opinião pessoal ou em grupo, tem que haver respeito, que está faltando. Tem que haver veracidade de informações.
quando você for colocar informações. Então, liberdade de expressão é isso. E a liberdade de expressão já é previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele diz, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão, e este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões, sem interferência, e de procurar receber e difundir informações, ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras, certo? Independentemente das fronteiras. Então você tem liberdade de expressão, de expressar suas ideias, certo? Suas próprias opiniões, sem alguém interferir, certo? Dizer, não, tranquilo. Você disse que pau é pedra. Pau é pedra, tranquilo. Então, pau é pedra, eu concordo. Ou discordo. Sem ofensa, amigo. Mas eu acredito, então, gente, o que está faltando nas pessoas, principalmente nas gerações milênios, né, como a gente pode se classificar, é essa questão de paciência, tá? A paciência, a empatia, porque muita gente conhece essa palavra, a definição, mas não pratica de forma real, compassiva, emocional e cognitiva, segundo Daniel Goleman. As pessoas às vezes elas entendem a palavra, mas para colocar em ação é mais complicado, entendeu? Porque como a professora Lidiane, como a professora Lisete, a professora Fabiana colocou que nós temos certas opiniões e muitas das vezes não é respeitadas ou pautadas nas opiniões cientificamente, certo? Através de pesquisas. As pessoas têm preguiça, professora Elisete, de procurar a notícia. Elas já querem mastigada. Ou a informação, ou a notícia. A maioria, né, dessa geração, certo? Não criticando essa geração, que ela tem suas vantagens, sim. Mas o que está acontecendo com a geração digital é essa falta de curiosidade, de buscar, certo? As informações. Usando fontes não seguras como Instagram, Facebook, Twitter. Às vezes as pessoas só recebe e transmite. Só recebe e transmite. Só recebe e transmite. Ela não tenta, de uma forma possível, formar uma opinião, ter uma visão holística e colocar naquilo através de leituras, de pesquisas, de debates, certo? Então, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dissê-las, voltarem. Olha o que eu digo. Então, você tem que ter opinião. Você tem que ter opinião, meus amados alunos. Olha só como nós temos que ter opinião. Então, liberdade, ou seja, liberdade de expressão é você ter voz. Não importando se concordam ou divergem em alguns pontos ou discordam uma das outras. O respeito a qualquer tema, o indivíduo tem que existir. Ó. E é uma das razões que a liberdade de expressão é a premissa de qualquer governo democrático. Então, existem governos, ou seja, existem países, professora Elisete, que você não tem essa liberdade, você é vigiado. Por exemplo, a China. A China, o seu WhatsApp, o seu Instagram, seu Twitter, que tem outros nomes lá, tá? A busca, o site de buscas, entendeu? E alguns sites são proibidos lá. Alguns, como Google, Facebook, é proibido Instagram porque eles têm um próprio, certo? São proibidos e se eles são aceitos, eles são colocados em pauta para que o cidadão, né, desses países eles não possam se expressar, principalmente quando se refere a governo, certo? Quando eu coloco governo. E tem países que a liberdade de expressão, gente, não tem limite. Às vezes, ele parece ilimitado, a liberdade de expressão de certos países. Como, por exemplo, vocês sabiam que os Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é quase ilimitada? Como assim, professor? Como assim? Eu não consegui compreender o que o senhor está colocando.
a liberdade de expressão nos Estados Unidos? Gente, pois é, nos Estados Unidos eles não têm esse limite como a gente coloca. Porque quais são os limites da liberdade de expressão? Quais são os limites? Certo? Então, os limites da liberdade de expressão, eles são diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, a professora Elisete, e no Brasil, já eu chego lá. Vamos pegar essa curiosidade que eu estava colocando. Nos Estados Unidos, professora Elisete, a liberdade de expressão, ela é quase nula. São quase nula. Certo? Por exemplo, a incitação a crime, difamação contra o Estado, obscenicidades não são protegidas sobre a emenda da Constituição. Não há restrições em relação ao discurso do ódio. Não há restrição em relação a discurso machista discriminatório, em a maioria dos casos nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Já no Reino Unido, gente, a pessoa que ela tem umas restrições, certo? Pode estar sujeita a penalidades que nem o Brasil. Reino Unido, Alemanha, certo? Por exemplo, aqui nós não podemos fazer discurso do ódio, nós não podemos queimar a bandeira, que alguém pode ser penalizado. Por exemplo, se eu, Elisete, de alguma forma pegar a bandeira do Brasil e tocar fogo nos meios sociais e colocar o discurso de ódio, alguém pode me denunciar. Pode me denunciar no Facebook, pode me denunciar no Instagram, pode me denunciar no Tribunal de Justiça, entendeu? Fazer uma queixa-crime, certo? Que eu estou fazendo discurso de ódio. Porém, o que é que acontece? Como nossas leis são brandas, na maioria dos casos, por exemplo, o Gilvan fez um discurso do ódio, o Gilvan fez um tipo de postagem, falou um pouco sobre discriminação, racismo e etc. Alguém se sentiu ofendido, me processou. Aí eu pego, processo, vou pagar uma multa às vezes uma multa de 2 mil, 3 mil ou 10 mil reais, e eu saio na porta da frente da delegacia, entendeu? Eu saio da porta da frente por quê? Porque existem essas questões brandas, tá, professora Elisete? Então, no Brasil, as leis, elas não são tão duras em relação a essas questões, tá? Mas, Estados Unidos, por exemplo, ela não tá nem aí, certo? Se tu tem ou não. Na Alemanha, se você for um extremista político, religioso, aí vocês ou colocar no seu Instagram um símbolo do narcisismo, narcisista, tá? Onde você colocar uma negação contra o Holocausto, você é preso imediatamente na Alemanha, certo? Na Alemanha eles proíbem bastante, entendeu? Aqui não, aqui no Brasil, professor, de acordo com a Constituição Federal, existem, né, limites. Existem limites, porém, como eu falei para vocês, como as leis são brandas, as pessoas acabam passando limites, certo? De acordo com o artigo 220 da nossa Constituição, ela proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artista, de acordo com o nosso artigo 220. Então, o que acontece, professora? As pessoas acabam passando limites, entendeu? Existem pessoas que queimam a bandeira do nosso país, não respeitam nem a bandeira, que a bandeira ela não tem ligação nenhuma com partido político, certo? Ela não tem. E as pessoas acabam confundindo e vão lá, queima a bandeira, toca fogo, rasga, pisa, tá? Então, é complicado. Então, algumas pessoas estão passando do limite em relação a isto. Professor, se eu for ali no meio da rua com o símbolo com a camisa com o símbolo dos narcisistas, né? Narcisistas, será que professor, eu poderia ser preso? Você está colocando, certo, uma ideologia em relação aos nazistas da Alemanha na época, protegendo ou indo contra o Holocausto. Então você pode receber um processo por isso. Mas ser preso é meio complicado aqui. Primeiramente, professora Elisete, por que a maioria das pessoas, da maioria das pessoas
não poderão ser presas? Porque a lei ela tem uma brecha dizendo o seguinte: se a professora Elisete tem curso superior, primeiro, se a professora Elisete tem endereço fixo, se a professora Elisete é réu primário, por que eu vou prender? Então ela vai responder um processo de liberdade, pagar uma multa, etc. Só isso. Então o que pode mais acontecer é isso. Ou pagar um serviço comunitário, né? Colocar, né, ir para um serviço comunitário. Só. Preso. Dificilmente. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida? Alguma colocação? Hein, meus amados, queridos alunos? Nenhuma colocação? Tranquilo, tranquilo. Então, meus amados alunos, nós temos todas essas questões que são de suma importância sobre a democracia. Então, alguns governos são democráticos, outros não. Alguns países, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Brasil, têm suas divergências em relação à liberdade de expressão. Mas nós, no Brasil, professora Elisete, professora Lidiane, professora Fabi, pessoal aí de Suapara, de São Julião, nós temos o seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. O que é que ele diz? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e os estrangeiros residentes, lembrando que isso aqui tem um erro, certo? O artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição Federal, gente, tem muitos erros. A Constituição Federal tem uns pequenos erros. Só que o nosso judiciário, através de jurisprudências, através de decisões, de normas, de regulamentos, decretos, eles regularizaram algumas coisas que faltaram na época que foi escrita a nossa Constituição Federal de 88. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Gente, tanto a pessoa que é residente ou não, ela tem esse direito garantido pela Constituição Federal. A pessoa que veio a passeio, é turista, sofreu um assalto, ele não tem direito à segurança? Tem. Ele passou mal, vai para o SUS, ele pode ser atendido pelo SUS? Pode, porque a própria Constituição Federal fala, ó, ele tem o direito à vida, ele pode ir e vir, ele tem direito à liberdade, ele tem direito à igualdade, como todos os outros estrangeiros residentes ou não. Porque a Constituição Federal, quando você lê, pessoal de Sebastião Leal, você pensa que é só os residentes. Não, meu querido, todos têm direitos. E até a liberdade de expressão, é a igualdade. A liberdade de expressão, quando eu coloco aqui liberdade, ó, de acordo com o direito, o estrangeiro residente ou não, ele tem direito à liberdade. Ele pode chegar no seu país, não sei o que, fazer manifestação, sem problema nenhum, que ele não é deportado, colocado para fora do seu país. Não. E a maioria dos países é isso. Se você chegar nos Estados Unidos, entendeu? Você também pode falar alguma coisa, criticar alguma coisa em relação ao que está acontecendo. Tem certos países que não, certo? Por exemplo, se você for para a China, imediatamente você é colocado para fora do país, entendeu? Se você criticar o governo. Eu acho que é na Coreia do Sul, né, meu diretor? Que é outro país que é bem fechado. Ou é do Norte, eu não lembro bem. Coreia do Norte, certo? O outro país também que é muito fechado. Muito fechado em relação ao que você fala, o que diz, a TV, tudo. Então você é obrigado a falar bem daqueles governos e não ir contra aquele governo que é comunista. Então, vamos lá. Professor, aqui é artigo, aqui é inciso e aqui é inciso. O inciso, presta atenção, o inciso 4 é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha que interessante, professor Gilvan. É livre o pensamento, só que você tem que se identificar. Quando eu falo aqui que a Elisete, quando ela dá a sua opinião, ela não vai ter que colocar, como alguns alunos aqui, professora Lidiane Lima,
coloca nomes que não correspondem a ele, Luzivan. Tem gente que coloca aí princesinha, tem gente que coloca cabeça, né? Deixa eu ver, coloca cuscuz, coloca vários nomes. Eu acho vários nomes aí. Coloca o nome em inglês, que eu não sei nem o que é, às vezes não tem significado nenhum. Aí ele pega, vem aí no chat e fala uma opinião, certo? Uma determinada opinião. Aí você diz, mas não se identificou. Tem como ser identificado? Tem. Certo, gente? Tem sim. Se você pensar o seguinte, que a Terra, sem lei, a internet, você tem um conceito errado. Então, professora Elisete, se alguém lhe ofender, se você não consegue identificar quem é essa pessoa, se uma pessoa lhe caluniar, qualquer pessoa lhe caluniar pela internet, professora Elisete, qualquer um de vocês aí, ele pode ser identificado. Sim, certo? A polícia, ela tem amparatos tecnológicos que pode sim ser identificado da melhor forma possível. Então, por quê? Porque a própria Constituição, ela diz que a manifestação do pensamento, ela é válida, das ideias, porém, o anonimato é vedado. Mas, professor, e como as pessoas colocam fake news, nomes, perfil fake e tal, mas consegue ser identificado, mesmo sendo anonimato ali, tá? Consegue. Professor, é assegurado o direito de resposta. Eu tenho uma coisa que é interessante. Manifestação do pensamento. Se, por exemplo, se você pensa que o seu vizinho é criminoso e tu quer denunciar ele, você pode fazer uma denúncia em anônimo. Aí, em caso de que envolve questão de segurança à vida, aí sim, existe essas exceções, tá, professores e alunos. Então, professora Fabi, se você denunciar alguém, um determinado criminoso na sua região, você é resguardado em relação à sua própria vida. Quando envolve direito à vida, entendeu? Você tem a liberdade desses contextos. Tá bom? Então, existe uma verdade em relação a isso que eu estou colocando, o inciso 4, porém existe esses contextos, tá? Diferentes, que eu estou colocando aqui para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Tranquilo? Professor, vamos agora do direito, assegurando o direito de resposta. Olha só, professores. Olha só, meus queridos alunos de Sebastião Leal. Se alguém lhe xingar, se alguém lhe ofender, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Se alguém lhe ofender de uma forma possível, você pode responder, certo? Tem um direito de resposta. Eu não sei se vocês assistiram já a debate de eleições. Aí tem uns debates. Aí a pessoa fala para um determinado candidato XY. Aí o outro tem o direito de resposta. Vocês já viram? É a mesma coisa. Na liberdade de expressão tem isso. Lá no debate, eu sou o candidato aqui, o candidato a deputado intrafederal e estadual municipal. Eu estou inventando aqui para não envolver contexto políticos. Então, eu sou esse candidato. E a professora Elisete é também candidata. E ela fala algo do meu pessoal, ou da minha imagem, ou do meu moral. Eu, dentro da TV, na hora, eu vou ter o direito à réplica. Certo? E eu, se ofender, tenho direito à réplica. E daí, não pode acabar aquele direito. Você pode ir além dali, para o Tribunal de Justiça, pedir indenização, né? Olha, lá no seu programa, você falou que eu era isso, que eu era assado, sei o quê. Olha o que a Constituição Federal nos mostra, nos diz. É assegurado o direito de resposta, meu diretor, proporcional ao seu agravo, entendeu? Além da indenização por dano material, moral, à imagem. Então, meus queridos alunos, é o que nós estamos aqui. O inciso 5 leva bem para aquela máxima. Quem fala o que quer, muitas vezes ouve o que não quer. Perfeito, perfeito, prof. Maravilha. Olha, gente, a colocação bem didática da nossa querida professora Lidiane.
bem didática a sua colocação, viu, prof? Muito bem, muito obrigado. Exatamente. Concordo em grau, número e pessoa, tá, prof? Perfeita a sua colocação. Quem fala o que quer, muitas vezes ouve o que não quer. Tá aí. É exatamente isso, pessoal. De uma maneira bem didática, nossa querida professora colocou aqui para nós. Então, meus amados alunos, dando uma continuidade aqui, olha o que o inciso, continuando no artigo 5º. Presta atenção. Artigo 5º, inciso 10, inciso 10, inciso 13 e inciso 14. Olha, meus queridos alunos, o que é a nossa lei suprema, a nossa lei máxima, ela fala para nós. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente essa violação. Que é isso, professor? Intimidade. Eu estou na minha casa, eu comprei um sítio do lado da casa do Luzivan. E de repente, o Luzivan tira fotos minhas, hipoteticamente, eu na piscina, certo? Tira, ele invade o meu espaço e fica tirando fotos. E fica fazendo memes, fazendo, né, memes da minha pessoa. E o que poderá acontecer com ele? Eu posso pedir uma indenização, certo? Dano material ou moral decorrente a essa violação, entendeu? Então você não pode tirar foto dos outros, você não pode compartilhar foto. Por exemplo, eu namoro, hipoteticamente, com a professora Leidiane, eu namoro com ela, aí de repente a gente termina, e eu ameaço: olha, professora Leidiane, se você não voltar para mim, eu vou vazar nossas fotos íntimas. Então, gente, ela pode pedir indenização por dano material, psicológico também, por dano de ameaça, me denunciar porque é questão de ameaça, que não pode. Então, gente, tudo isso daí vai contra a honra, a imagem, as pessoas, dessas situações hipotéticas que às vezes acontecem, tá? No dia a dia. Isso, o inciso 10 te garante esse direito, certo, gente? Essa guarda. Então, professor, e como elas são invioláveis, tem algum caso que a imagem, a vida privada, ela pode estar em stand-by? Pode. Existe casos, sim. Inventaram aí os relatos, como é? Reality show. Os Big Brothers, A Fazenda. Qual é o nome dos outros programas que tem aí, gente? É um negócio do amor aí que tem na Netflix, certo? Para você escolher o namorado, a namorada. Tem um negócio aí que eu já vi no Netflix. Eles assinam um termo sobre a liberação temporária do artigo 5º, inciso 10. Temporária, certo? Temporária. Ele abre mão, certo? Temporária, de dizer: olha, você pode usar minha imagem, você pode usar minha vida privada e minha intimidade. Eu vou expor para todo mundo ver. Mas existe uma documentação onde é lavrado em cartório, advogado e tudo, gente. Para que as empresas de televisão, elas possam ser resguardadas contra isso. Ah, professor, então esse direito deixou de existir? Não. Ele só está em stand-by no período de 2 a 3 meses. Então, se a professora Lidiane resolver, mais a professora Fabiana, resolver ir para o Big Brother Brasil 23, né? Ela vai assinar esse termo e ficar ciente que esse termo é importante, tá? Então, às vezes pode acontecer. Esse direito ele pode ficar em stand-by nestas situações. Fora disso, não existe, tá? Fora disso, não existe. Conseguiram compreender, meus amados? Aí nós vamos lá para o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelece. Então, gente, é livre. A gente pode trabalhar em que quiser, ofício ou profissão, certo?
qualificações profissionais que a lei estabelece. O que é isso? Jornalista. O jornalista, gente, é assegurar todo acesso à informação e ainda o jornalista, profissionais, radialistas, pessoas que trabalham com acesso à informação, eles podem resguardar o sigilo da fonte, quando necessário um exercício profissional. Então, se você é um jornalista investigativo, se você é um jornalista que gosta de colocar pautas sobre certas informações privilegiadas, você é resguardado no artigo 5º, inciso 14 e 13. Como assim, professor? Sou resguardado? Por exemplo, a professora Fabiana, ela é uma jornalista e ela descobre muitas coisas ruins de uma determinada pessoa famosa, onde o professor Gilvan falou para ela. Aí as pessoas perguntam: onde é que tu conseguiu isso? Não posso dizer, que eu sou resguardado por lei. O resguardo é o sigilo da fonte, entendeu? É resguardado isso, tá, gente? Isso é resguardado. Você não tem direito a dizer quem foi que te falou, de onde veio, tá? Mas isso só é necessário quanto ao exercício profissional. Não é em caso, por exemplo, um exemplo aqui que eu posso colocar aqui meio louco, né? O professor Gilvan tem um melhor amigo, um amigaço mesmo, irmãozão. Aquele amigo que eu considero irmão. E ele comete um crime, certo? E oculta o cadáver. E ele chega para mim e diz: olha, Gilvan, eu acabei sem querer assassinando fulano de tal. Eu enterrei lá no quintal da minha casa, mas ninguém sabe. Eu tô com medo da polícia me pegar. Aí a polícia, de repente, bate na minha casa e ele foge. Aí eu pego e ele me diz para onde foi, né? E eu pego e não digo: não sei. Além de ferir a ética, certo? Você também pode ferir a lei, porque esse sigilo você não pode guardar, porque envolve vários fatores de direito penal, entendeu? Você pode ser até considerado cúmplice em relação a esse crime, se você não contar para a polícia, entendeu? Não facilitar as questões, ok? E às vezes, o que é que a polícia faz? A polícia investigativa, a justiça, ela inventou de uns tempos para cá o chamado delação premiada, professora Lidiane e Elisete. Ó, professora Elisete, o que é delação premiada? É se você abrir o jogo, se você que foi preso abriu o jogo, que você é cúmplice daquele crime, mas você abriu o jogo, você pode ter redução de pena, porque você facilitou a vida da polícia. Facilitar em relação à investigação, entendeu? Então, o acesso à informação, ele é resguardado o sigilo da fonte, sim, mas existem exceções. É igual eu fazer uma pergunta aqui para vocês: existe pena de morte no Brasil? E aí, o que vocês acham? De acordo com o artigo 5º da Constituição, existe pena de morte? Sim ou não, meus amados alunos? Sim ou não? Professora Elisete, aqui no Brasil existe pena de morte? Sebastião Leal, aqui existe pena de morte? Sussuapara, Antônio de Almeida. No Brasil, não. A professora Fabi diz que no Brasil, não. O Luzivan diz que também não. Sussuapara também diz que não. Existe sim, gente. Existe pena de morte no Brasil, sim. Tá? A partir de hoje, vocês já sabem que existe. Quando, professor? Em caso de guerra declarada. Ah, professor, bacana. Pena de morte no Brasil. Pena de morte no Brasil, certo? Existem, certo? Pena de morte em caso de guerra, certo? Declarada. Está previsto na Constituição Federal. Coloque aí, professor, o inciso da Constituição. Vocês vão abrir a Constituição, lá no inciso 10, né? 10, 50, 60, aí 5, 67. Olha aí. Esse inciso aí, ó. Se você pegar esse inciso,
não haverá pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarado no termo do artigo. Entendeu? Então, gente, a pena de morte, no seu inciso, em caso de guerra declarada, dentro dessa linha. Ou então existe previsão. Existe previsão de morte. Deu para entender, meus queridos? Então, caso houver uma guerra e tiver um criminoso de guerra, ele pode ser fuzilado. Certo? Ele pode ser condenado à morte naquele momento. Entendeu? Chega a ser um resultado punitivo formal. Certo? Punitivo formal. Então, gente, é conhecido como pena extrema. Certo? Ou também conhecido como homicídio legal. Esse termo, segundo Jean-Jacques Roosevelt. A pena de morte é o método mais gravoso pelo indivíduo. Pode ser obrigado a submeter para pagar. Certo? Então, gente, a pena de morte ela pode ser por eletrocução, injeção letal, enforcamento, gás, câmara. Entendeu? Então, existe previsão legal de pena de morte aqui no Brasil. Certo? Existe sim. Então, possibilidade. Então, em tempo de paz, isso não ocorre. Em tempo de paz. Ela está em stand-by ali, tá, gente? Ela está em stand-by. Se tiver uma guerra, aí sim. Entendeu? Então, existe essa base legal em seus artigos, certo? Da Constituição Federal e também no Código Penal Militar. Certo? No Código Penal Militar. Agora vocês estão sabendo. Por que eu estou querendo dizer isso? É da mesma forma que eu disse aqui para vocês. O inciso 14. Ele está dizendo que as informações são resguardadas, o sigilo da fonte. Mas, meus amados alunos, não é absoluto. Depende de caso. Depende dos casos, tá? Então, gente, obviamente ter liberdade para mostrar, você tem liberdade para mostrar, para publicar, difundir os pensamentos. Não significa que você pode passar dos limites. Certo? Para viver bem em sociedade, é essencial estar atento às declarações que possam, por exemplo, ofender as preferências, a origem, o estilo de vida dos outros indivíduos. É importante, tá? Em 2020, gente, foram registradas quase 1.700 declarações, mais ou menos, gente, falsas envolvendo a pandemia. Alguns fake news, certo? Como tem construído bastante. No Irã, para tu ter ideia, professora Lidiane, Luzivan, tu acredita que no Irã disseram que as pessoas, olha o fake news no Irã, que acabou ocasionando morte por causa dessa liberdade de expressão. No Irã, muitas pessoas morreram por tomar álcool, porque disseram que quem tomasse 1,5 litro de álcool e dormisse, bastava tomar álcool, aquele álcool de, como é o nome desses álcools? Né? Eu não sei o nome correto. Álcool etílico, né? Esses aí disseram lá no Irã para os caras tomar 1,5 litro e deitar, que ia ser curado do Covid-19. Aí sabe o que aconteceu? Morreram. Fizeram a viagem. Aí por causa de quê? Fake news. Vocês estão conseguindo, então, a liberdade de expressão, ela acabou ocasionando mortes. Mamãe, eu cheguei lá em casa, Fabi, a mamãe tomando limão, né, chá de limão com alho, era mastruz misturado com cebola. Aí, mãe, isso aqui é um lambedor? Não, porque diz que o Covid fica na garganta. Aí se você gagurejar e depois tomar, ele desce pro estômago. Aí eu digo, mãe, onde a senhora viu isso? Foi um vídeo que mandaram pra mim, olha aí, de não sei de quem, XYZ. Aí eu fui olhar o vídeo, eu digo, meu Deus, mãe, isso aqui não tem nenhuma... Mamãe é idosa, aí eu disse, mamãe, isso aqui não tem nenhuma comprovação nenhuma de... Isso aqui, mãe, isso aqui é mentira, mãe. Que ela não entende essa palavra fake news, né? Aí eu digo, mãe, isso é mentira. Isso é invenção, mãe. É pessoas que não têm o que fazer. Eu não sei, porque acho que é falta de tempo, é falta de o que fazer para produzir esse tipo de vídeo. Entendeu? Isso aí é uma desinformação. Isso é um mal para a sociedade, uma pessoa dessa. Eu fui lá no Instagram dessa pessoa, como algumas pessoas já tinham,
tentei derrubar o Instagram dele. Mas infelizmente o Instagram dele não foi derrubado. Entendeu? Aí eu digo, meu Deus do céu, que loucura. Entendeu? Aí outro caso disse que era botar sal na água. Sal na água porque você não pegaria Covid. Sal na água e ficasse no sol por 10 minutos. Todo dia. Porque o sol, certo? Ele te protegeria contra o Covid-19. Gente, foi muita coisa. Foi muita coisa. De 2021 a 2022, aí que aumentou mais ainda o número de fake news no Brasil. É como a professora Elisete falou. Existem, devido a leis brandas, as pessoas estão passando dos limites na construção de loucura. Às vezes tem gente no Instagram que fala que banha de porco não faz mal pro coração. Aí vem outro que diz banha de porco faz bem, pode comer quanto quiser. Entendeu? Aí eu digo, caraca, manteiga não faz mal. Não, margarina não faz mal. Ovo faz mal. Não, ovo não faz mal. Gente, é uma confusão nesse Instagram que acaba confundindo a cabeça das pessoas. As pessoas vão lá, olha a fonte que as pessoas vão procurar. Olha a fonte, Instagram. Aí chega um monte de gente querendo engajamento, coloca. Pois eu vi essa semana um cara colocando que banha de porco era bom pro coração. Aí eu perguntei, né? Deu vontade de perguntar, cara, que artigo científico foi esse que tu leu? Que pesquisa foi essa? Que banha de porco era bom pro coração, que você poderia comer, beber, o quanto quisesse, que ia fazer era bem. Eu não sei, alguém pode discordar de mim, claro, né? Com argumentações científicas, não sei. Mas eu pesquisei algumas fontes e eu não vi que isso fazia realmente bem. Eu fui tão curioso que eu coloquei no Google Acadêmico. Coloquei no Google Acadêmico, coloquei no Cielo, coloquei para me ler alguns artigos que falavam sobre isso. Mas não brasileiros, coloquei mais internacionais. Eu não achei coisas que falassem bem da banha de porco, da maneira como ele falou. Então, eu digo, cara, esse nutricionista tá louco. Entendeu? Confundiu muito a cabeça das pessoas. Muito mesmo, muito mesmo. Então, cuidado, gente. Cuidado com o que vocês vão ler, cuidado com o que vocês vão seguir, certo? A Constituição Federal, ela é clara em relação ao que as pessoas têm em relação à liberdade de expressão. O que diz o artigo 220 da própria Constituição? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Observando o disposto nessa Constituição, nenhuma lei conterá dispositivos que possa constituir embaraço. Plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Observando o disposto do artigo 5º, que são 4, 5, 10, o 13 e o 14. E o parágrafo 2º, que isso aqui é parágrafo, tá, gente? Esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho aqui é parágrafo. Tipo 2 S em cima do outro, ó. Né? Um S em cima do outro. Isso se chama parágrafo. Então, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 220. Então, parágrafo 2º é vedada qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, a gente não pode ter censura. Só que eu sou a favor do controle, certo? Do controle, de um filtro. Principalmente em rede social. Eu sou a favor demais. Entendeu? Olha o que é isso. Por que eles estão removendo os chats sobre censura? Porque não existe censura. Né? Uma brincadeira aí que eu coloquei. Então, ó. Gente, a liberdade é uma das principais características de governos autoritários. A liberdade de imprensa, onde algumas empresas, alguns países não têm. Existe a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A liberdade de expressão, ela abrange todo indivíduo. Todos. Que abrange também a liberdade de imprensa. Só que existe a liberdade de imprensa. Só que em alguns países, esses veículos de comunicação, elas são manipulados. Porque não pode. Entendeu? Não pode falar mal
do Estado, do governo. Então, em uma democracia, gente, a imprensa, ela exerce a função de informar, conectar o público, orientar, acompanhar. A imprensa, ela não pode ser calada. Mas a imprensa, ela deve respeitar um princípio. Os princípios da comunicação. Ela tem que passar segurança, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, transparente para com a sociedade. Então ela tem que exercer atividades de informar, não desinformar. Ela tem que trazer, ela tem que ser neutra. A imprensa limpa, ela tem que ser neutra, certo? Ela tem que trazer essas informações de maneira neutra, sem puxar a corda para o lado A, nem para o lado B, nem para o lado C. Ela tem que ser neutra, certo? Por quê? Porque ela tem um papel tão importante, gente. A rádio, TV, certo? Todos os meios de comunicação em massa, certo? Ele tem um papel de suma importância para a sociedade, certo? Sem essa liberdade, nós não teríamos no Brasil e no mundo vozes ouvidas. As ferramentas de cobrança não existiam. Aqui, por exemplo, a TV XY, ela faz uma reportagem sobre algum tipo de rua buracada que não foi consertada. Ela vai lá, faz a reportagem. Porque procura que é uma ferramenta de cobrança. Certo? É uma ferramenta de cobrança para aquela cidade. Existe um radialista aí na cidade da Elisete que ele fala, olha, vamos lá cobrar não sei quem, a autoridade não sei quem, papai. E no outro dia, a rua está sendo consertada. Porque as pessoas acabam denunciando, né? Algo do tipo. Então, são milhões de exemplos da importância da liberdade de imprensa. Como eu falo para vocês, ela traz a realidade. Para você ter ideia da liberdade de expressão tão importante que até o fotógrafo, teve um fotógrafo na Segunda Guerra Mundial que ele pegou todos os negativos das fotos que tinham de tortura, de matança que existia na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que virou até filme, gente, na Netflix. Virou até filme na Netflix, do fotógrafo. E eu achei bem interessante, é fatos reais esse filme. Ele mostra, certo? Esse fotógrafo, os nazistas pediram para ele queimar todos os negativos, todos as provas, né, de tortura e de crime. Sabe o que ele fez? Guardou todos os negativos. Todos. E esses negativos foram revelados e mostraram tanta maldade que existia na Alemanha antiga. Era maldade demais, gente. Muita maldade. Eu não entendo o que se passava na cabeça desses seres humanos, que eu não sei nem se chama de seres humanos, para matar tanta gente e torturar tanta gente que foi colocada nessas fotos. Se você assistiu o filme, vocês vão observar, certo? O pessoal de Sebastião, se você assistir, vocês vão observar a importância de registrar fatos históricos. A nossa história, gente, ela está viva, muita da nossa história está viva devido à liberdade de expressão, certo? Então, é um exemplo que eu coloco aí para vocês. Então, meus amados alunos, as pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão, até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem, disseram a respeito delas. Aí o que acontece que eu coloquei aí no slide? Aquilo que você colocou. Fabiano, ó. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Você está vendo aí, ó. A atualidade do Brasil e do mundo. Eu estou falando só do Brasil, não, gente. Existe também discurso de ódio em muitos países, onde você não pode falar nada, porque você pode ser espancado, entendeu? Você não pode falar nada vezes nada, porque você pode ser espancado. Você não pode defender
uma determinada bandeira que você é espancado. Entendeu? Você não pode se expor na sua religião que você é espancado. Eu, Gilvan, Fabiano, eu não falo nada no meu Instagram. Nada, nada, nada em relação à minha vida pessoal. Nada. Em relação à minha ideologia política, religiosa, nada. Nenhuma opinião sobre um determinado assunto. Uma vez que eu falei no negócio do aborto, como eu falei para vocês, que eu sou contra, professora Elisete, me escracharam. Eu tive minhas argumentações. Coloquei isso sim, assim, assado. Mas vieram um monte de gente falar um monte de coisa comigo. Aí eu digo, gente, é assim que se discute, é assim que se chega a um diálogo, a um denominador comum em relação a esse tema tão complexo, porque esse tema não é para ser discutido da maneira simplória como vocês pensam aqui pelas redes sociais. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, é complicado, entendeu? É complicado. É muito complicado. Então, cuidado no que vocês se expressam. Professor Elisete, eu deixei faz tempo de colocar minhas opiniões sobre o que eu acho certo, o que eu acho errado, porque quiseram até me matar nesse dia. Aí foi o que eu fiz, deu um tempo, desativei o Instagram por 5 dias para acalmar os ânimos, depois eu voltei, né? Aí as pessoas me esqueceram, graças a Deus. E eu botei na minha cabeça, nunca mais vou falar sobre isso. Ok, meus queridos? Pois não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto.